do Evangelho do Reino, que é justamente atender à necessidade de Deus. Então, Deus estabeleceu um propósito para esse homem, e esse propósito precisa ser alcançado, não é? E para ser alcançado, Deus então dota esse homem de capacidades, né, de recursos para que ele atinja a meta que Deus preparou para ele. Daí, enquanto a gente falava sobre esse tema, a gente então falou sobre ser vencedor. Uma irmã fez uma pergunta, né, sobre a questão da salvação e do galardão, né? A gente entrou então nas minúcias disso na última aula e aí ensejou a questão de ser vencedor. E, se eu não me engano, eu cheguei a mencionar que iria trabalhar esse assunto, né? Questão dos vencedores. E dentro desse contexto, eu então separei uma porção que eu, eu, eu sei que eu não vou conseguir, eu vou tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir, que é, eu não queria entrar em muitos pormenores, porque o meu encargo mesmo é falar dos requisitos para alguém ser um vencedor. Mas quando eu mostrar o gráfico, eu vou ser tentado, né, eu vou ser tentado a entrar em pormenores que eu gostaria que a gente mais para frente desenvolvesse. Mas vamos deixar, porque eu já tô me auto-preparando para tentar não focar muito na segunda vinda de Cristo, que é uma coisa que certamente desperta a curiosidade de muitos, né? E a gente acaba perdendo o foco, que é a questão de ser um vencedor. E isso aí me faz lembrar de uma ocasião que eu e um outro irmão fomos pregar o evangelho numa cidade aqui do interior de Goiás, se eu não me engano, o nome era Mineiros, né? E a gente estava voltando de Mineiros para ir para Brasília, e a gente tinha que passar em Jataí. E entre Mineiros e Jataí é um chãozinho, uma longa distância. E alguém pediu carona. E eu e esse irmão que estávamos juntos, a gente falou, vamos dar carona, né? Normalmente a gente evita fazer isso, mas naquele momento Deus nos deu paz de dar carona para aquele rapaz. Daí ele entrou no carro, a gente se cumprimentou, nos apresentamos e tal. E a conversa vai, conversa vem, eu falando um pouco do Senhor com o meu companheiro de viagem. Ele então foi despertado. Ele falou assim, uma coisa que eu sempre quis saber era sobre o anticristo, né? Como é que é o anticristo, como é que ele vai vir e tal. E eu sei que a gente já tinha uma informação de que aquele passageiro nosso, ele era desviado, era um crente desviado, ele tinha parado de reunir. E aí a gente um olhou para o outro e falou assim, cara, falar sobre o anticristo não é uma coisa simples, demora muito tempo, né, e tal. E daí o Senhor nos inspirou a fazer a seguinte pergunta para ele: o que você prefere? Que a gente descreva sobre o anticristo ou como evitar o anticristo? Porque, dependendo da sua escolha, toda a viagem vai ser só isso, né? Ou a gente fala de como evitar o anticristo, ou a gente vai falar sobre o anticristo, né? Aí daí ele, não, eu não quero conhecer o anticristo, eu quero evitar o anticristo. Então, eu estou trazendo essa história para ilustrar que, se eu entrar nos pormenores da segunda vinda de Cristo, eu vou deixar de falar do principal, que são os requisitos para participar positivamente da segunda vinda de Cristo. Ok? Então essa história me veio à mente aqui, muito, muito, muito interessante. Então, vou pegar aqui o slide para a gente desfrutar um pouco mais. Eu tenho autorização para compartilhar, Pri? Tenho sim, já apareceu aqui. Ok, vamos lá, evitar o anticristo, né? Muito bem.
Quando a gente fala sobre ser vencedor, a gente precisa se dar conta que ser vencedor está dentro de um contexto, e um contexto que não se limita ao Novo Testamento, mas está relacionado ao Antigo Testamento, a profecia do Antigo Testamento. Eu vou parar só aqui por um tempo a nossa apresentação, para falar um pouquinho para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo ainda a apresentação, mas parou, né? Isso, tá bom. Só para eu falar um pouquinho aqui. É porque eu já tinha deixado o slide posicionado, mas antes de falar do slide propriamente dito, eu queria falar assim. Ser um vencedor está intimamente relacionado à segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo não é um tema exclusivo do Novo Testamento. É um tema do Antigo Testamento. E um dos profetas que mais fala sobre esse tema é o profeta Daniel. Então, o profeta Daniel, ele fala sobre esse detalhe importante. Deixa eu só mudar aqui meu fundo, vou desfocar. Eu sinto que às vezes eu estou desaparecendo aqui. Agora ficou melhor. Então, quando a gente vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, a gente precisa associar, né, normal, que a gente associa a uma profecia que foi falada pelo profeta Daniel. E nessa profecia, numa sentença grande, ele fala sobre eventos que ocorreriam fora da época dele, né? Iria ocorrer muito tempo depois. Então, você tem uma ideia, o livro de Daniel, se o livro de Isaías foi escrito quase 8 séculos antes da segunda vinda de Cristo, Daniel deve ter sido escrito um pouco mais, talvez uns 5 ou 6 séculos antes da primeira vinda de Cristo, na verdade, né, e não da segunda vinda de Cristo. Só que ele aborda temas que até hoje estão correlacionados, por exemplo, a estátua de Daniel, né, onde a gente vê a cabeça de ouro representando o Império Babilônico, os ombros, né, representando o Império Medo-Persa, depois os quadris representando o Império grego-macedônico, né? Depois as pernas representando o Império Romano, que se dividiu em duas grandes porções, e depois você vê os dedos dos pés, metade de barro, metade de ferro, indicando os poderes autocráticos, né, da linha pura, né, e os governos mais flexíveis associados à democracia. Então, hoje nós estamos, se a gente for colocar como cronologia, nós estamos vivendo na época dos dedos dos pés, porque todos os impérios que precederam o Império Romano já ruíram, já passaram. Então, falar de Daniel é falar de temas atuais. Então, nós vamos... isso que eu queria falar. Então, eu vou falar aqui en passant, tá? Vou falar en passant, vou fazer uma overview, porque se eu for tentado a explicar e entrar nos detalhes, eu vou me perder do foco principal. Só que eu quero contextualizar vocês onde que está inserido a questão dos pré-requisitos para a segunda vinda de Cristo, para eu ser um vencedor e participar de maneira positiva da segunda vinda de Cristo. Porque se eu entrar nos pormenores, e que é o que eu não quero, aí eu vou ter que fazer aquela pergunta para vocês: o que vocês querem? Vocês querem evitar o anticristo ou vocês querem conhecer o anticristo? Né? Então a ideia é essa, que a gente ir no cerne da coisa. Mas, nos próximos encontros, a gente pode entrar nos pormenores
da segunda vinda de Cristo, ok? Então, estou falando isso para ninguém ficar frustrado, o irmão passou slide ali, não entrou, e etc., porque... E eu gosto desse tema, então já estou me preparando para não entrar, tá bom? Então, vamos lá. Já falei demais, né? 17 minutos se passaram. Então, vamos lá. Vamos fazer essa apresentação aqui. Isso. Que fera essa organização das telas aqui. Ficou muito bom. Gostei demais. Quando eu crescer, eu vou ter essas habilidades. Olha só, cara. Muito bom. Gostei. Muito bom. Então, vamos lá. Esse gráfico aqui, eu sempre gosto de mostrar o versículo antes de entrar nos gráficos, né? Então, vamos lá. Esse gráfico, ele tem origem no capítulo 9, versículo 26 de Daniel. Então, o que diz o capítulo 9, versículo 26? Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Por mais que a gente leia esse texto ele marca períodos. Então, depois das 62 semanas, né? Então, depois de 62 semanas, o que vai acontecer? Então, vai acontecer a morte do ungido, e ele não estará mais. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. A cidade aqui é Jerusalém, e o santuário é o templo em Jerusalém. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, como organizar isso aqui de tal que fiz um recorte do capítulo 9 de Daniel. Eu recomendo que você leia todo o capítulo 9, né, para você se inteirar. Como a gente tem um tempo aqui limitado, eu fiz um recorte no capítulo 9, versículo 26, e estou trabalhando as 70 semanas de Daniel para contextualizar a questão do vencedor. Então, quando a gente fala sobre esse... Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar para o meu apontador. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, esse capítulo 9, versículo 26 de Daniel, ele é estratégico por quê? Porque ele marca os períodos. Então, nós temos a ordem, se é que o templo vai ser destruído, e na época de Daniel, né, nós estamos falando aqui, na época de Daniel, nós estamos falando da possível destruição do templo e da cidade, e então a gente precisa situar que época Daniel está vivendo. Daniel está vivendo a época do cativeiro do povo de Israel, tá? Então, o povo de Israel, na verdade, o povo de Judá, né? O povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, e o reino de Judá tinha duas tribos apenas, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Nabucodonosor entra, né, o Império Babilônico entra no reino de Judá e leva o povo para o cativeiro na Babilônia. Então, Daniel está escrevendo a sua profecia lá na Babilônia. Então, a cidade foi destruída, o templo foi saqueado e destruído. Então, se ele está falando que haverá um príncipe
que vai destruir o templo, então o templo precisa ser reedificado, ok? Então ele está falando de um período que não é o período dele, porque o período dele marca a destruição do templo, o esvaziamento da cidade e o povo sendo levado para o cativeiro, né? Então, quando fala-se dessa ordem aqui para edificar Jerusalém, isso aqui é Neemias capítulo 2, versículo 5, que é mais da frente ainda, né? Então, Neemias já está falando da construção dos muros, né, da reedificação dos templos. Então, ele está falando desse período. Então, isso ocorreu em Neemias, e a data é de 445 antes de Cristo, né? 445 anos antes de Cristo. Então, lembrando que a contagem antes de Cristo ela é regressiva. Então, entre a ordem para edificar, o templo ainda não foi edificado, foi dada uma ordem. Quem deu essa ordem? Foi o rei Ciro, a pedido de Neemias, que é o copeiro do rei. Aí ele, entre 445 e 396, houve então a ordem para edificar e a edificação do templo. Então, a reedificação do templo foi finalizado em 396 a.C. Daí, entre 396 e 30 depois de Cristo, né? Cristo foi morto aproximadamente no ano 30. Então, a profecia de Daniel abarca esse evento da morte de Cristo. E 62 semanas se passaram, né? Quanto tempo durou? Ah, tá. Lembrando que as semanas de Daniel, uma semana de Daniel equivale a uma semana de 7 anos, ok? Então, cada semana são 7 anos. E o ano profético, né? O ano profético, ele é composto de 365 dias e não 365, ou melhor, 360 dias e não 365 dias, como a gente geralmente conta. Então, por isso que tem essa notinha que eu fiz aqui, com o intuito da gente entender que tem que haver como é que se diz? Uns ajustes de dias para coincidir com esse prazo que corresponde às 62 semanas. Então, entre 445 e 396 se passaram 449 anos. Esses 49 anos equivalem a justamente 7 semanas. 49 dividido por 7 vai dar 7 semanas. Então, esse foi o período da reedificação do templo. As 62 semanas que Daniel falou no versículo 26, na verdade depois das 69 semanas que se sucederam. Por que que a gente deve considerar dessa maneira? Porque é justamente nesse período de 69 semanas que 3 eventos ocorrem: a ordem para edificar, o fim da edificação e a morte de Cristo, tá? Então, 62 mais 7 são 69. Cristo morreu. Daí, ele disse que o povo iria se valer de um príncipe. Esse príncipe é justamente o anticristo. Esse anticristo ele vai destruir a cidade e o santuário, tá? Então, em outras palavras, quando a gente olha para esse período aqui, que data a morte de Cristo, e então tudo isso vai ocorrer em 70 semanas, a pergunta é: se 69 semanas já passaram, o que vai ocorrer na última semana, na derradeira semana? O que vai ocorrer é o anticristo surgir, destruir o templo
e a cidade. Então, 3 coisas precisam acontecer. O templo precisa ser reedificado, porque desde a morte de Cristo até os dias atuais, não só o templo foi destruído, como Israel quase desaparece como nação. Israel só vai reaparecer como nação em 1948, não é? Com a ajuda do nosso embaixador lá, né? Não sei o que, Aranhas, me fugiu o nome aqui. Depois eu vou pegar minha colinha aqui e ver. Então, se esse evento da última semana é marcado pela construção do templo e o surgimento do anticristo, a pergunta é: o anticristo surgiu? Não temos ainda convicção. De alguma forma, há indícios de que ele existe, mas ele ainda não se manifestou. Se ele não se manifestou e o templo não foi reedificado para ele poder profanar, então a última semana de Daniel está em suspensa, porque esses fatos não se consolidaram. Então aqui entra a misericórdia de Deus. Entre a morte do ungido, que é a morte de Cristo, e o surgimento do anticristo nesse período aqui, nós temos a era da igreja, cujo tempo já datam 2.000 anos. Se já datam 2.000 anos, que gap é esse criado por Deus para segurar a vinda do anticristo? Então, aqui, nesse período, o Senhor abriu brecha para... Vocês conseguem ver... Ah, tá, eu tenho que voltar para cá para sinalizar direitinho. Então, entre esse período aqui, nós temos o gap da igreja, onde os gentios, nós fomos alcançados. E quando a plenitude dos gentios for alcançada, então o cronômetro da história de Israel, que estava interrompido, será... Gravou para todos vocês? Sim, aqui sim. Aqui também. Acho que é importante só reforçar, gente, que o Evilásio ele estava com uma outra funcionalidade ali, mexendo no Meet. Quando ele estava falando ali sobre a morte do ungido, ele mexendo, apontando para onde está escrito Daniel 9:26, que é, de fato, a morte do Senhor Jesus, mas para a gente estava aparecendo ele mexendo no anterior, tá? É uma questão aí da ferramenta, tá? Mas, basicamente, ele estava falando dessa estrutura. Será que ele mandou mensagem? Não, voltou. Acho que ele caiu e está entrando Saiu de e vai novo. entrar de novo. Show. Ó, tá reconectando. Amém. O notebook dele aqui reiniciou. Vamos recapitulando com eles, amor. Sim. É, que acabou que quando ele caiu, saiu a imagem, né? Mas, assim, basicamente, o que ele está fazendo aqui para a gente é pegar a palavra lá que a gente leu em Daniel, que fala sobre esse período de tempo, e ele quis mostrar esse período de tempo dentro de uma cronologia para que a gente possa entender os momentos de todos os acontecimentos, né? Então, desde a questão das 69 semanas, que é as primeiras semanas até a morte de Cristo, e depois esse período remanescente que falta para que aconteça todo esse processo da edificação, da restauração e, enfim, do anticristo e tudo mais. Então, ele estava justamente falando sobre esse gap aí, que é o que ele vai explicar
e é importante para todos nós sabermos, né, sobre isso, porque acaba que a gente muitas vezes fala sobre a semana, 70 semanas de Daniel, e todo mundo fala sobre esse período, a gente tem dificuldade de visualizar, né? Vocês estão entendendo, tá? Que é a questão das semanas, Rosária, Rosânia, Amarrala. Anotem suas perguntas, tá bem? Estava comentando com o Rafa naquela imagem, até ele entrar aqui. Quando ele falando ali a era da igreja, né? Esse período que o relógio, vamos dizer assim, foi pausado, e que a gente, né, o anseio da volta do Senhor, sabe que a qualquer momento essa contagem volta a contar, né? Acho que o irmão voltou. Tem, Traz. Não, só completar a frase, irmão, aí você continua. A importância da beleza. igreja, né? Essa responsabilidade da igreja nessa era. A gente começa a ser despertado. Eu estou falando que só com aquele gráfico, quando o senhor coloca ali a imagem do intervalo da era da igreja, o senhor não, né? É o respeito. Para mim, o que cai assim de cara já é uau, a responsabilidade, né? Pode continuar. Toda vez que a Pri ministra, eu fico muito encorajado, né, cara? Quando vai ser que eu vou pegar uma ministração da Pri, né? Acho que eu vou simular outra reinicialização do notebook. Muito bom, Pri. Deixa eu só projetar aqui o slide, tá? Muito bem. Isso. Então, notem que esse período é muito pertinente, né? Porque nós estamos aqui, o Senhor está sendo misericordioso conosco, está nos dando, né, tempo para amadurecer, para crescer, para pregar o Evangelho, e dentre outras coisas que a gente vai ver aqui na frente, que são importantes para a nossa época. Esse gráfico aqui, esse último detalhe que compreende a última semana de Daniel, que então são os 7 anos, ele é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Os vencedores serão arrebatados até o trono de Deus. Estou fazendo aqui uma overview, daqui a pouco a gente vai entrar nos pormenores disso aqui. E depois, os que foram arrebatados, eles então descerão com Cristo para os ares, para o tribunal de Cristo julgar as obras dos cristãos. E nesse período aqui haverá um grupo de cristãos que vai passar pela grande tribulação e também serão arrebatados até o tribunal de Cristo para serem julgados, e ali o Senhor vai galardoar ou disciplinar. Bom, esse gráfico aqui, esse gráfico, essa parte, essa seção, eu ampliei nesse gráfico aqui, tá? Então aqui, ó, o trono branco, grande trono branco e tal, a questão do arrebatamento e tudo mais. Se você, enquanto eu estiver explicando, você tiver alguma dúvida, você pode tomar nota ou gerar se você porventura esquecer, você pode colocar aí uma mensagem do lado que a gente vai atrás para responder, tá bom? É porque quando eu compartilho aqui o slide, vocês desaparecem para mim. Embora a Pri tenha organizado aqui para eu ficar, para o slide ficar do lado esquerdo, na hora que eu vou clicar, eu não consigo lidar, então eu tenho que voltar lá, então eu tenho que sair, né? Para sinalizar direitinho para vocês acompanharem. Então, o Senhor, ele tem uma maneira de lidar com os cristãos, que é toda essa parte azul aqui,
são os cristãos, e uma maneira de lidar com os incrédulos, que é tudo que é vermelho, né? Toda a sinalização vermelha é como Deus lida com os incrédulos, toda a sinalização azul é como Deus lida com os crentes. Então, como eu falei, são vários versículos aqui, eu não quero ser tentado a entrar neles, meu encargo está aqui, ó. Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Meu encargo está aqui. Os requisitos para sermos arrebatados. Ok? Aí depois, num outro momento, a gente entra nos pormenores aqui. Vou até mudar um pouquinho a cor aqui para não... Essa configuração que a gente fez. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o preto. Então, esse período aqui que a gente está é o período que precede a última semana de Daniel. Então, aqui é onde nós estamos. Então, nós um dia cremos no Senhor Jesus, João 12, né? Todos quantos creram, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Alguns já dormiram no Senhor, que estão aqui no Hades, tá? E os que estão vivos estão aqui buscando a maturidade. Quando o Senhor vier, na sua segunda vinda, terminar então o período que é o período da graça, então vem o período do reino propriamente dito. E aqui, nesse período aqui, de 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, vai ser marcado por paz. O anticristo, ele vai ser um homem, um líder que vai pôr fim a muitas calamidades, a muitas dificuldades, dentre elas, a distribuição de renda e a alimentação da população de maneira geral. Ele vai lidar com isso, ele vai estabelecer paz nesses 3 anos e meio. E muitos cristãos podem ser enganados aqui, né? Principalmente os que são afinados com a política, vão, com facilidade, sem discernimento, pensar que esse anticristo, na verdade, é Cristo, né? Vai pensar que ele, digamos assim, é do bem, né? Paz e amor e etc. Na verdade, ele aqui ainda não está plenamente sob a influência de Satanás. Então, ele vai conseguir fazer muitas obras que muitos políticos não fizeram. Então, nesse momento, onde haverá o arrebatamento, o nosso foco precisa estar voltado a preencher os requisitos para ser arrebatado. Para ser arrebatado. Então, esse gráfico aqui, só apagar aqui para a gente fixar aqui bem nosso entendimento. Então, esse gráfico, nesse período de paz, no finalzinho, quando tiver para estourar a guerra, também chamada de grande tribulação, então, antes de começar, alguns cristãos serão arrebatados. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, fala que o Senhor vai dividir o trono com o vencedor. No capítulo 14, fala das primícias, que são um tipo de vencedor. Apocalipse 12 fala do filho varão, que são os mártires, são os que venceram mediante a morte. Tá? Há quem interprete que os 2 capítulos tratam da mesma coisa e há quem interprete que o capítulo 12 trata dos vencedores que dormiram no Senhor e o capítulo 14 dos vencedores que estão vivos, tá? Então, como nós estamos vivos, vamos aplicar isso para nós, vamos tirar benefício disso, deixar de lado a questão teológica e ir para a experiência.
eu quero ser um mártir vivo, ou seja, uma testemunha. A palavra testemunha vem de Marte. Marte sugere morte, mas eu posso ser uma testemunha viva e não meramente um Marte, que é uma testemunha que dormiu. Tá? Então, aqueles que não preencherem os requisitos passarão pela grande tribulação e serão arrebatados lá no final dela para os ares para serem julgados. Os que dormiram aqui, passaram pelo Hades, eles também, alguns serão arrebatados para o terceiro céu, vão ressuscitar e serão arrebatados. Outros não serão ressuscitados, mas serão ressuscitados no final para serem julgados diante do trono, diante dos ares, né? Nos ares. O tribunal de Cristo vai se dar nos ares. Ok? Então, e, por fim, esses que forem galardoados, né, passaram pelo tribunal e forem galardoados, eles então gozarão do reino, né? Gozarão do galardão do reino, que é esse período aqui. Esse período aqui é destinado apenas para os vencedores, os cristãos. Eles vão fazer parte da parte celestial, tá? Do reino milenar. Haverá a parte terrena, composta pelas ovelhas que ajudaram os cristãos que passaram pela grande tribulação, né? Aqui nesse período vai haver como é que se diz? Uns incrédulos, tá? Não foram regenerados, mas são de bom coração, que no período da grande tribulação vai ajudar os cristãos que passaram por esses sofrimentos, vão atenuar o sofrimento deles. O Senhor também vai galardoar, eles vão ser as nações no milênio. E os judeus que se converteram e que aceitaram Jesus, eles se tornarão os sacerdotes no período do milênio. Eles vão ensinar as ovelhas a como servir a Deus e adorar a Deus. Findo esse período de 1000 anos, que também é chamado de as bodas do Cordeiro, vai ser festa, e também é um período em que a gente vai governar sobre as nações, que também é de labor, né? Findo esse período, Satanás, que foi preso durante o milênio, ele vai ser solto, né? Ele vai ser solto. Então, aqui, ó, Satanás é preso no período do milênio, mas ele vai ser solto aqui para tentar essas nações aqui. E, infelizmente, algumas dessas nações ainda serão enganadas, e aí vai começar uma batalha chamada Gog e Magog, tá? E aí o Senhor vai destruir todo mundo, vai lançar Satanás no lago de fogo, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, e todo aquele que não foi achado no livro da vida também vai ser lançado no lago de fogo. Aí nós teremos novos céus e nova terra e a nova Jerusalém, que não é apenas uma cidade, mas é a reunião de todos os crentes em Cristo que amadureceram juntamente com os vencedores ao longo das eras, juntamente com os judeus. Então, teremos aqui pela eternidade, ok? Bom, dito isso, né, feito esse overview aqui, vamos então para a parte que é a proposta do encontro de hoje, que são os requisitos, essa porção aqui. Então, nós vamos trabalhar essa porção aqui. Então, deixa eu olhar para a face de vocês, parar aqui o compartilhar e falar para vocês o seguinte: nós precisamos reunir os requisitos ou as condições para sermos arrebatados antes da grande tribulação. Quem quer ser arrebatado antes da grande tribulação,
Levanta a mão aí, ó. É isso aí. Eu também quero, né? Então, quais são os requisitos que eu devo preencher e corresponder para ser arrebatado antes da grande tribulação, não passar por aquele sofrimento todo e reinar com Cristo 1000 anos? Então, vamos lá. Vamos desfrutar desses requisitos. À luz de Mateus, tá? À luz de Mateus, nós temos alguns requisitos que a gente pode preencher. O primeiro está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E a ênfase do que o capítulo 22 de Mateus descreve é que havia as bodas, né, do rei, havia as bodas do rei, e muitos convidados, os principais convidados, que eram judeus, foram contatados, mas eles recusaram o convite. O rei quer convidar-nos para as bodas do seu filho. Os judeus foram convidados e não aceitaram. Pelo contrário, ainda maltrataram os servos que os convidaram. Quem são esses servos? São os profetas. Lembram? Zacarias, Jeremias, todos eles morreram de morte, ou martirizados, ou exilados e tal. E todos eles traziam a mensagem da parte de Deus de que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que mudar a atitude deles, enfim. Então foram lá e maltrataram. Daí o Senhor mandou o próprio filho dele e também maltrataram. Então daí o Senhor diz, ó, vai para as encruzilhadas, para os becos e tal. Sabe que quando eu olho aqui para esse aplicativo aqui, sabe o que eu vejo? Um monte de gente que foi encontrado nos becos, foi encontrado nas encruzilhadas, foi encontrado aí, né, em vários lugares, olha só. E eu também estou me vendo ali, ó, o principal dos becos, né, foi encontrado. Daí o Senhor chama para as bodas do seu filho. Daí conta que o Senhor está andando entre os convidados e nota que um dos convidados não trazia veste nupcial. Aí ele diz assim, ei, amigo, que fazes aqui sem veste nupcial? Ele se emudece e o Senhor diz, chama ali o seu servo e diz, ó, atai-os de pés e mãos e lança-o para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. A irmã que me fez a pergunta, parece que ela não veio hoje, né? Eu acho que foi uma pergunta maravilhosa, né? Porque ali deu motivos para a gente falar sobre a diferença entre salvação eterna e galardão. Justamente esse texto é um deles, nesse rol de textos que falam, diferenciam lago de fogo das trevas e ranger de dentes. Trevas e ranger de dentes é uma disciplina que tem um período, início e fim, para disciplinar cristãos, enquanto o lago de fogo é para disciplinar incrédulos, é a morte eterna. Quem não creu vai ser lançado no lago de fogo. Quem creu, mas não amadureceu, vai ser disciplinado nas trevas e ranger de dentes. Quem creu e amadureceu vai ser vencedor. Não vai ser surpreendido quando o Senhor estiver ali, vai olhar ali para Danusa, né? Olhar para Danusa, Danusa, beleza, tá com as vestes nupcial. Fica aí, minha irmã, tranquila. Pode desfrutar aí dos comes e bebes aí das bodas do Cordeiro. Ok? Mas, quando ele olhar ali para o Vilásio e ver que o Vilásio não tem veste nupcial, ele vai dizer, amigo, sai fora, você está incompatível. Quando a gente olha para as bodas, né, para bordar as vestes nupcial, o que isso nos remete? Então, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Vamos lá. Deixa eu acionar aqui. Ou melhor, eu vou pedir para alguém ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8.
Quem pode ler? Lê para nós aí. Menos a Eliene, tá? A Bíblia da Eliene é viciada. Já vi aqui, Olha, isso aí já é estigma, viu? 19, versículo. 19:8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E linho fino são os atos justos dos santos. Muito bom. Qual é a versão da sua Bíblia, Mahala? NVI. NVI. Muito bom. Tadinha da Eliene, né? Temos de Olha, comprar pois uma só para RA você, para ela, eu tá? vou ler bem aqui o meu versículo para te ver como que tá, ó. E foi-lhe dado-se os vestidos de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são justiça. Tá Olha vendo? só. Ah, um versículo acertou. Muito bom. A revista e corrigida da Eliene. Muito bom, Eliene. Tá de parabéns, viu? Continue com essa Bíblia aí. Então, vejam bem. O linho finíssimo e puro são os atos de justiça dos santos. Então, vestidura nas Escrituras é justiça. É um viver justo. Entende? Olha só que interessante. Lá em Gênesis, quando o homem caiu, né? Quando o homem caiu, ele... Se eu só abrir a porta aqui, já volto. Então, quando o homem caiu, qual foi a atitude dele? Ele se cobriu com vestes feitas de folhas de figueira, não é? Folha de figueira. Daí, quando o Senhor foi ao encontro do homem, o que ele fez? Ele trocou as vestes de folha de figueira por peles de animal, indicando que a justiça do homem é comparada àquelas vestes feitas de folha de figueira. Aquelas vestes feitas por folha de figueira, elas são temporais, elas vão murchar, elas vão secar, elas vão cair. Mas a feita de pele de animal é muito mais perene, dura muito mais tempo, se comparado com a folha de figueira. E para se foi feito as vestes com peles de animal, esse animal morreu. Então ali mostra a justiça de Deus. Então veste está relacionado com justiça. Então quando o Senhor diz bordar as vestes nupciais, o que ele está se referindo? A termos uma vida justa, um viver justo. Então o primeiro requisito para alguém ser arrebatado é um viver justo. É bordar as vestes nupciais. Do contrário, você vai ser surpreendido ou surpreendida com a abordagem do Senhor lá na festa. Ei, amigo, o que fazes aqui sem veste nupcial? Ou seja, cadê a sua justiça? Por que você não teve um viver justo ao longo da sua vida e do seu viver? Então, aí ele ficou desqualificado para permanecer nas bodas do Cordeiro. Ok? Muito bem. Segundo requisito. Vamos voltar lá. Segundo requisito. Ter um viver normal. No capítulo 24, versículo 40 e 42, eu vou dar uma chance para a Eliene ler para nós. Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42. Vai lá, Eliene. Lê aí para nós. Não se esqueça de ligar o áudio, tá? 24, 40, Versículo 40 a 42. 42. Eu vou sempre repetir apenas 2 vezes, tá? A terceira vez eu vou cobrar um Pix de R$50. Aqui diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis
Qual é a hora que há de vir o vosso Senhor? Tá certo, muito bom. Agora, eu acho, Eliane, que ele deve usar o gênero diferente, né? Num é feminino e no outro é masculino, não é? Aí na sua referência. Isso. Lê de novo, então, para nós. Deixa eu ver se é isso. Não, usa todos como masculino. Será Masculino, levado né? um e deixado o outro. Muito Isso. bem. Então, vou pedir para o irmão Fabiano ler na Bíblia dele, para ver se tu vai continuar usando essa Bíblia aí. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Muito bom. Tá vendo, Eliane? Sinto muito. Quis te dar uma chance. Olha, eu não vou nem dizer nada, viu? Pessoal, vamos fazer uma vaquinha e comprar uma É Bíblia RA verdade, para olha aí, é uma Eliane, boa tá? ideia. Beleza. Então, notem. Moinho e campo. O que representa o moinho e campo? Moinho e campo diz respeito ao nosso local de trabalho. 2 estavam trabalhando no campo, 2 estavam trabalhando no moinho. Ou seja, estava no dia a dia. Uma foi tomada e deixada a outra. Um foi tomado e deixado o outro. O que é ser tomado? Ser tomado é ser arrebatado. E deixado é aquele que vai passar pela disciplina. Ou seja, estava no viver ali diário, mas era um agente 007. Ninguém sabia que ele era cristão, não dava testemunho, né? Não falava abertamente do Senhor quando lhe foi dado a oportunidade, né? Lembrando que pregar o evangelho é fora de tempo, quando for oportuno, quer não. Então, em outras palavras, ter um viver normal, ou seja, eu expresso o Senhor onde eu estiver. Eu não posso, na reunião da igreja, na congregação, vestir-me de uma capa, chegar em casa, eu tiro essa capa e vou ser outra pessoa. Ou vou para o trabalho, aí eu sou outra pessoa, eu sou vários personagens. Sabe o que significa a palavra hipócrita, que o Senhor várias vezes usa, né, nos evangelhos, quando se refere aos religiosos? A palavra hipócrita vem do grego e significa ator. Ou seja, você representa o que você, na verdade, não é. Então, eu não posso ser um ator no trabalho, um outro ator na minha vida conjugal, na minha vida familiar, né? Nos cursos que eu faço, interagindo com pessoas, ou algo parecido. Não, eu preciso ser o que eu sou, né? Então, essa porção de Mateus 24, 40, 42 está mostrando que a gente precisa ter um viver normal em todos os ambientes. Vou abrir aqui um parênteses e contar uma historinha aqui. Essa é verídica. Conta, né, que uma determinada irmã estava com o marido, né, numa reunião da igreja. Aí ela se aproxima do líder, né, daquele grupo e fala assim: ô irmão, eu queria morar aqui. Queria morar aqui. E aquele líder, né, no coração ficou questionando, né, mas puxa, essa irmã tão bem de vida, né, uma casa muito boa, num bairro nobre e tudo mais, por que ela tá? Enquanto ela indagava, ele pensava, né, ponderava, razoava. Por que ela tá me pedindo para morar aqui? Aí daí ele pergunta, né, diz assim, por que você quer morar aqui no local de reuniões, né? Aí falou, não, porque aqui meu marido é maravilhoso. Ele me trata super bem. Então, esse aí é o ator. Na reunião ele é uma coisa, mas na casa dele ele é outra coisa completamente diferente. Então, por isso que essa advertência é para todos nós, né? Será que nós não estamos sendo hipócritas, né?
é uma coisa que a gente, na verdade, não é, então é uma coisa para a gente refletir. Então, o segundo pré-requisito para ser arrebatado é ter um viver normal. Ok? Terceiro pré-requisito, Mateus 24, 43 a 44. Ser precioso. O que é ser precioso? Né? Vamos lá. Não vou pedir para a Eliane ler, não. Vou pedir para a Rosane ler. Rosane. R-O-S-A-N-E. Bom, mas considerar isto. E a Rosane pensou que era ela. Mas tudo bem, Rosane. Perdão. Não tem problema. Pode ler, Rosânia. Depois a Rosane lerá, em outro momento. Você fez igual Jacó, né? Era para nascer segunda, mas aí você puxa para nascer primeiro, né? Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bem. Então aqui está falando do ladrão, né? Então o ladrão, ele vem. Um ladrão, quando ele entra numa casa, o que ele vai roubar? Ele vai roubar o que é de mais precioso. A vinda do Senhor Jesus é assemelhada à vinda de um ladrão. E um ladrão, né, um bom ladrão, vai roubar coisas preciosas da casa. Se essa casa tiver joias de valor, pedras preciosas, serão alvo da ação do ladrão. O ladrão não vai lá na churrasqueira pegar carvão. Não tem sentido. Mas ele vai pegar as coisas de valor, preciosas. E aqui eu gostaria de contar um pouquinho sobre a história do diamante. O diamante, ele é composto de carbono. E o carvão mineral, surpreenda-se, também é composto por carbono. Agora, o que aconteceu com o carvão, ou melhor, o que aconteceu com o carbono do carvão e o que aconteceu com o carbono do diamante? Se ambos têm a mesma constituição, por que um é uma pedra preciosa e o outro se tornou uma coisa que não tem muito valor? Quer falar, Eliane? A temperatura. A temperatura que expõe, que o diamante é exposto, é muito maior do que o carvão. E aí, por isso que ele suprime isso. Exatamente. Quanto mais pressão sobre o carbono, mais ele tenderá a ser um diamante. Quanto menos pressão esse carbono sofrer, tenderá a se tornar um carvão mineral. Eu pergunto, que tipo de resultado você quer ter na sua vida? De carvão ou de diamante? Pode falar assim que eu vou ler os lábios. Quer ser o quê? Carvão ou diamante? Muito bem. Se você respondeu diamante, você está implicitando que precisa de fogo, precisa dos sofrimentos, precisa das situações que, né, geram pressão. Então a gente precisa ser um exímio lidador com pressão. Aprender que a pressão é para produzir materiais preciosos. E a fuga da pressão vai produzir um carvão mineral. E aí, quando o Senhor, como ladrão, vier,
ele vai deixar o carvão de lado e vai pegar o diamante. Ok? Então, o terceiro pré-requisito é ser precioso. Tá? Próximo requisito. Quarto, alimentar os conservos. Vou pedir, então, agora para Rosane ler. R-O-S-A-N-E. Mateus, capítulo 24, versículos de 45 a 51. Amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Novamente, a menção de choro e ranger de dentes e não de lago de fogo. Então, essa pessoa que passou a espancar, que foi um servo inadequado, ele foi disciplinado nesse lugar. Em contrapartida, o servo que alimentou os seus conservos, ele foi galardoado e foi confiado a ele o cuidado dos bens do seu senhor. Então, em outras palavras, o senhor está à procura de servos que alimentem os seus conservos. Alimentar, o verbo alimentar, ele também pode ser apacentar. Apacentar é alimentar, é ensinar, é educar. Então, se você, irmão e irmã, está cuidando de alguém, está alimentando alguém, pregou o evangelho para esse alguém, hoje está cuidando desse alguém, você é um servo fiel e prudente. Ok? Agora, se você não estiver cuidando de ninguém, você não está preenchendo o quarto requisito para ser arrebatado. Então, a vida que nós recebemos de Deus nos leva a cuidar das pessoas. Se eu não sou estimulado a isso, tem algum problema comigo. Ok? Eu preciso estar cuidando de pessoas. Senhor Jesus. Vamos então para o quinto requisito. Vou puxar já o segundo, o sexto, para a gente concluir. Eu quero ouvir vocês ainda. O quinto requisito é ter azeite nas vasilhas. Esse capítulo 25, versículo de 1 a 13, eu não vou pedir para vocês lerem, depois vocês leiam, fala da parábola das 10 virgens, sendo que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. O que distingue uma da outra é que as nécias tinham azeite nas lâmpadas, assim como as prudentes. Mas as prudentes, além de azeite nas lâmpadas, elas tinham azeite nas vasilhas. Se a gente for às escrituras, nós vamos ver que lâmpada representa o espírito humano. Se eu não me engano, é Provérbios 20, 27. Um voluntário para ler Provérbios. Deixa eu só conferir se é 20, 27 mesmo. Exatamente. 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a vasculha cada parte do seu ser, e vasculha cada parte do seu ser. Muito bem. Então, veja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, ter azeite na lâmpada é ter azeite no espírito. Azeite representa o espírito de Deus. Então, em outras palavras,
Lembra quando Davi foi ungido? Foi ungido com azeite, não é? Saul foi ungido com azeite. Então, o azeite é um tipo, é uma figura do Espírito. Hoje quem nos unge é o Senhor, é Deus. Então, o azeite na lâmpada é que essa virgem, ou essas 10 virgens, elas foram regeneradas no seu espírito. Elas são cristãs, são filhas de Deus. Só que além das lâmpadas, as prudentes traziam azeite nas vasilhas. E vasilha é a nossa pessoa. Romanos capítulo 9, versículos 21 e 22. Vou pedir para a irmã Danusa ler para nós. Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22. Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro de desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar de conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparados para a perdição? Muito bem. Então, vaso é a pessoa. Então, a nossa pessoa é representada pela nossa alma, a nossa personalidade. Então, em outras palavras, ter azeite nas vasilhas é ter o Espírito de Deus transformando a nossa alma, nossa mente, vontade e emoção. Tema que nós trabalhamos em encontros anteriores. Então, o que é ter azeite nas vasilhas? É ter uma alma transformada. É ter uma personalidade transformada. Ok? Então, ter azeite nas vasilhas é ter azeite além das lâmpadas. Ou seja, não se contente apenas em ser uma pessoa regenerada. Avance para ser uma pessoa transformada. Amém? E o último requisito está em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, que fala sobre negociar os talentos. Talento é um dom. Ali conta a distribuição de talentos que o Senhor deu. Para um, o Senhor deu 1 talento, para outro, o Senhor deu 2 talentos, e para outro, o Senhor deu 5 talentos. Passou um tempo, o que tinha 5 trouxe 10, o que tinha 2 trouxe 4, e o que tinha 1 enterrou o seu talento. Daí o Senhor veio prestar contas. Aí cada um trouxe o resultado do seu labor. O que tinha 5 e multiplicou para 10, recebeu o galardão e disse: entra no gozo do teu Senhor, servo fiel e prudente. O que tinha 2 e trouxe 4, tu disse: entra no gozo do teu Senhor. E o que tinha 1 e enterrou, deu uma monte de justificativa, e o Senhor foi e disse: servo negligente, serão lançados nas trevas e ranger de dentes. Entendeu? Por quê? Porque ele não negociou o talento. Talento é um dom, é uma habilidade que o Senhor te deu. O que você deve fazer com ele? Você deve usá-lo para edificar o corpo de Cristo. No capítulo 4 de Efésios, fala que aquele que subiu é o mesmo que desceu e deu dons aos homens. Aí depois vai desenvolvendo, no capítulo 4, ele diz, esses homens dons que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, usam seus dons para aperfeiçoar os santos. E os santos aperfeiçoados edificam a igreja. Então, essa é a finalidade do talento que o Senhor nos deu. Não é para você ficar aparecendo, eu canto, aí quer dar show e tal, ali, não. É para você edificar, ajudar os irmãos com o seu talento para que eles também sejam beneficiados com a edificação. Talento não é para ser exibido. Talento é para ser usado para a edificação. Ok? Que é o ministério do Senhor. Quando a gente for falar sobre a igreja com mais detalhes, a gente vai entrar nesse tema aí. Então, o foco aqui é
os requisitos para eu ser arrebatado, para eu não conhecer o anticristo, digamos assim, né? Lembrando da viagem aí. Então, ter uma vida justa, bordar as vestes nupcial, ter um viver normal, deixar de ser hipócrita, ser precioso, aprender a lidar com a pressão, alimentar os conservos, apacentar, ter azeite nas vasilhas, ter uma alma transformada, negociar os talentos, viabilizar a edificação do corpo de Cristo com o uso dos nossos dons. Agora eu vou me calar e vou ouvir vocês. Temos ainda 13 minutos, tá? Vamos terminar às 20h30. Vocês querem a apresentação para poder acompanhar? Muito bom. Tá bom. Quem começa? Fiquem à vontade. Muito bem. Depois da Eliene, eu vou pedir para a Rosânia compartilhar. Tá? Gente, que absurdo. Olha só, dê dinheiro, mas não demorar. Um amigo meu fala isso. Aí dá isso aí, ó. Brincadeira. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, logo no início, porque assim, até onde eu sei e até onde eu já ouvi, quando a gente se refere a Hades, está se referindo a inferno. E daí, logo no início, você falou assim, as pessoas que morreram estão lá esperando no Hades. Aí eu fiquei, como assim? Aí eu queria Muito bem. entender um pouco Ok, melhor. Eliene, uma pergunta muito pertinente. Eu, na verdade, deveria ter explicado ali. Hades, a expressão Hades é uma expressão genérica para o lugar onde estão os mortos, tá? O Hades é uma expressão genérica para caracterizar o lugar onde estão os mortos. Dentro do Hades tem 2 cômodos separados por um abismo. Isso está em Lucas capítulo 19. E um cômodo é chamado de lugar de tormento e o outro cômodo é chamado de lugar de consolo, onde está o seio de Abraão. Todas as pessoas que dormiram, elas vão para o Hades. Se é crente, vai para o lugar de consolo. Se é incrédulo, vai para o lugar de tormento. Esse capítulo 19 a que eu me referi é que conta a história de Lázaro e o rico. Lembram? Tá? Então lá fala sobre esse tema. Então o Hades é um cômodo, é um lugar com 2 cômodos. Ok? E Hades é inferno? Não. Por causa da nossa influência católica, a gente diz que é inferno, mas não é. Quando você lê aí, Eliene, o capítulo 20, versículo 14 de Apocalipse. Espero que sua Bíblia possa realmente trazer palavras didáticas para a gente compreender. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Se não tiver, a gente coloca agora aqui. 20:14, vamos lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Exato. Então, o inferno aí é Hades. E o inferno verdadeiro é o lago de fogo. Sim, para mim tá E ele Hades diz, na versão. isso aí, na versão dela diz, como é que é? A morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, a morte é uma coisa, o inferno, que é o Hades, é um ambiente, é o lugar, vai ser lançado no lago de fogo. Respondeu a pergunta, Eliene? Respondeu sim. Então, você quer compartilhar ou posso pedir para a Rosânia compartilhar? Não, a gente já está com um tempinho bem acirrado, pode seguir. Era mais essa dúvida mesmo. Mas foi bem, são assim, muitas coisas, várias anotações. Amém. Bom, o que mais assim me deixou
muito surpresa, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, foi a respeito dessa questão aqui das mulheres prudentes, né? Das virgens prudentes. Nossa, quando você falou sobre as vasilhas, sabe? Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, sabe? A questão, assim, de o azeite nas vasilhas representa o Espírito Santo no nosso espírito. Isso me impactou, meu coração está pulsando aqui com muita força, sabe? Me impactou muito sobre a questão de você não se contentar em apenas ser mais um, mas ser transformado. Isso é muito poderoso, isso é muito profundo, me impactou muito. Que bom, minha irmã. Fico muito contente. Amém. Danusa, tem mais ainda 8 minutinhos. Depois a gente abre para Mahala. Você é tímida igual eu, Danusa? Então vamos lá, Mahala. Não vamos forçar a Danusa, não. Fica tranquila. Para mim, assim, foi muito, muito precioso, justamente a parte do ser precioso, porque quando a gente ouve falar sobre essa questão da vinda do Senhor como ladrão, geralmente é falado assim, porque o ladrão ninguém sabe a hora que vem. Não fala essa questão de levar aquilo que é precioso e deixar aquilo que não é tão precioso. Né? A gente sempre vê assim, não, é porque o ladrão vem numa hora que ninguém espera. Que o ladrão vem rápido, coisas nesse sentido, e não nessa questão de ser precioso. E assim, o que me chamou muita atenção foi por causa dessa questão da pressão, né? Porque muitas vezes a gente até é indagado assim, né? Nossa, mas você é crente, você passa por tanta coisa difícil, mas você é crente mesmo, e às vezes até dentro, né, do corpo de Cristo, assim, pessoas acham até a pressão, os problemas, os desafios que a gente enfrenta, às vezes é até levado como pecado. Não, deve ter pecado, tem alguma coisa errada aí. Como é que a pessoa passa por tanta situação assim, né? E aí a gente vê que não. E até o apóstolo Paulo, né, fala sobre isso também, né? Quando o apostolado dele é colocado em xeque, né? Ele fala sobre isso, né? Que tudo que ele passa é justamente por causa disso, por estar levando o nome de Cristo, né? Mas muita gente é questionado, e colocar nesse contexto aqui da volta de Cristo, eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, para mim foi muito, muito importante, gostei muito, amei. Amém. Foi. Muito bom. Fabiano. Amém. Eu quero compartilhar que o Senhor falou comigo agora com o compartilhar da Rosânia, né, que eu até anotei aqui no caderno. Na verdade, assim, eu fiz um checklist, porque eu estava ouvindo o irmão ali e anotando ali os versículos e anotando ali as frases, embaixo da frase colocando assim o que eu estava ganhando com aquilo e pensando assim comigo, depois eu quero sentar, pegar palavras, esmiuçar isso aqui e usar isso aqui como checklist, para mim realmente ver que, só que quando o irmão compartilhou essa questão de azeite ali nas vasilhas, é como se o senhor falasse no meu coração que eu não tenho como fazer isso sozinho. Eu não tenho como me transformar num vencedor, ser um arrebatado, tentando sentar e tentar fazer, me transformar assim. Então, essa que mais me toca mesmo, essa questão também de ter azeite nas vasilhas, porque mais que eu busque o Senhor para mim viver isso, para mim chegar na hora e ser um desses vencedores, eu tenho que buscar mais ainda que isso. Eu preciso de mais azeite. Porque aí também pega no ponto ali de alimentar os conservos. Como é que eu vou alimentar os conservos se eu só tenho azeite na lâmpada e não tenho nas vasilhas? Então, isso tocou muito forte no meu coração, que eu vou sentar igual, quero esmiuçar tudo isso e usar, né, como checklist, mas agora de uma forma mais sentar junto com ele, sentar junto com o Senhor do meu lado para fazer isso. Amém. Amém. Puxa, a Danusa é uma vencedora, rapaz. Olha aí, vai compartilhar. Quando eu crescer, eu vou ser assim.
Na verdade, eu não vou compartilhar, é uma pergunta. Certo. Sobre aquele primeiro, atos de justiça. Me dá um exemplo de um ato de justiça, porque o ser humano ele tem muita justiça própria. Sim. E uma passagem ou um lugar onde eu possa visualizar melhor os atos de justiça, por favor. Então, quando a gente fala de atos de justiça, a gente está falando de viver para o reino. Então, Mateus capítulo 5, ou capítulo 6, versículo 33. Pode ler aí, Danusa. Já que você não vai compartilhar, você vai ler. Buscar o reino de Deus e sua justiça, Exato. E, as demais coisas serão acrescentadas. exatamente. Então, quando eu busco, o que é buscar o reino e a justiça? A justiça é fazer a vontade de Deus. O que Deus está pedindo para eu fazer? Eu preciso fazer isso. Então, essa é a vontade de Deus. Um exemplo de alguém que buscou o reino e a justiça. Os profetas, os apóstolos, né? Ainda que isso lhe custasse a vida. Um exemplo esdrúxulo, mas vale. Você passou no caixa, né? A sua conta deu 250, aí você deu 300 para o caixa, em vez de devolver 50, te devolveu 100. Você faz questão de voltar lá e dizer, o troco está errado, eu só preciso, o meu troco é só 50, né? Isso é um ato de justiça, né? Pregar o evangelho para alguém é um ato de justiça. Isso que você acabou de fazer, você saiu do anonimato, você estava quietinho aí e tal, você deu a cara aí, fez a pergunta. Isso é um ato de justiça, você venceu os seus limites, né? Então é isso. Isso são atos de justiça. Eu quero. Bom, Posso só falar rapidamente? Para por mim, favor. o que, na verdade, tudo é muito rico, né? Mas, assim, a conclusão que eu queria trazer é todos esses requisitos dentro daquele primeiro mapa, sabe? Para mim, isso tem um peso muito grande, no sentido de eu não praticar, né, não seguir um checklist ali para eu evitar o anticristo, né? Mas é porque eu estou envolvido com os interesses do Senhor aqui na Terra, né? Porque existe essa contemplação, esse amor pelo Senhor, esse engajamento com as causas do céu, né? Então, esses requisitos, eles passam a ser não um objetivo para eu evitar um mal, mas se torna o meu viver, né? O meu ser, se torna a minha essência. E aí eu lembrei, irmão, de uma aula que você deu falando da aurora, né? Do nascimento. E se puder, no próximo encontro, falar disso, eu acho tão precioso, que fez muito sentido, assim, para o meu coração. Então, o que foi forte aqui para mim hoje é, assim, todos esses requisitos são tão fortes, tão reais, tão latentes, assim, nosso desafio cristão, mas, assim, esse acelerar do coração na espera do cronômetro voltar, sabe? Essa última semana que está por vir, assim, foi isso, assim, enquanto vocês concluíam aqui, me veio isso muito forte, assim, de entendermos isso na profundidade pelo que está por vir, sabe? E de que realmente está próximo. Só um comentário aleatório, eu estava vendo aqui, Beleza. Agora já está tomando de conta.
Não, é porque eu estava lendo aqui, são 6 itens. E dizem que o número 6 é do homem, né? Tipo, Sim, aí eu fiquei imaginando aqui, nossa, sair realmente desse contexto humano e realmente ser Jesus aqui na Terra para outras pessoas, né? Aí eu fiquei aqui olhando o número 6 e viajando. é isso aí. É isso aí. Pode viajar, minha irmã. Mahala. Só mais Nosso tempo já esgotou, tá? Mas vamos só ouvi-la. uma palavrinha curta. É interessante que todos esses 6 não têm a ver com a gente, né? É para o outro. Amém. Sim. É para o outro. É o que o Fabiano falou, não para na gente. Tem a ver Amém. com a busca do outro. Muito bom. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder interagir com vocês, poder servi-los. Amém. Então, nosso próximo encontro, pelo jeito, vai ser dia 25 de julho. E eu já anotei aqui para trazer esse tema da Aurora, tá Amém. bom? Amém, irmão. Muito obrigada. Nada, minha irmã. Eu queria orar um pouquinho por vocês, por mim. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de poder aprender, Senhor, que nós precisamos ter uma vida justa, uma vida que expressa os teus valores, as tuas virtudes, Senhor, para o próximo. Obrigado também porque podemos ter um viver normal, independentemente do ambiente que estivermos. Senhor, queremos te expressar, queremos manifestar o bom perfume, o teu aroma para todos que estiverem à nossa volta. Também, Senhor, não queremos nos acovardar nem temer as pressões, porque elas nos ajudam a crescer, a amadurecer, Senhor, a nos tornar materiais preciosos para o dia do arrebatamento. E também alimentar o próximo. Pegar essa palavra que nós temos recebido e ministrar, e apacentar e cuidar das pessoas. Senhor, também obrigado, porque não queremos parar na nossa regeneração, nós queremos também ser transformados na nossa mente, vontade e emoção. E, Senhor, obrigado pelos dons que tu nos destes, queremos agora usar esses dons para edificar o teu corpo, Senhor, como talentos para serem úteis nas tuas mãos e na tua casa. Em teu nome nós oramos, abençoa em teu nome a Pri, o Fabiano, a Mahala, a Rosânia, a Eliene, a Rosane, a Danusa, Senhor, e também, Senhor, tem a Brenda, Senhor, continue suprindo abundantemente. Amém. Tchau, tchau. Amém, irmão. Muito obrigada. Quero dar 2 Nada. avisos aqui para vocês. Quem puder ficar rapidinho. Glória a Deus.